Olá, gente, boa noite para vocês. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a abordagem ensino com pesquisa e mais especificamente sobre 5 tópicos, né, dentro desta abordagem, que são os seguintes: como funciona a escola, como é o professor, o aluno, a metodologia utilizada e as avaliações dentro da abordagem ensino com pesquisa. Começando aqui pela escola, né, a escola ela deve se preocupar com a formação desse aluno de forma diferenciada. Né? Ele deve ser um espaço interativo, um espaço produtivo, né? Onde esse aluno ele vai ter contato não só com a metodologia, né? Juntamente com livros, né? E trabalhos em grupo, trabalhos individuais, mas também deve fazer uso da tecnologia, né? E diante de tudo isso, né, visa principalmente o desenvolvimento, né, cognitivo desse aluno, para que ele possa produzir conhecimento mais tarde e assim ele ser um ser produtivo na sociedade, que venha a ser um ser crítico, um ser ético, que possa adicionar à sociedade. Bom, aí sobre cada uma, né, dos tópicos, eu separei aqui uma citaçãozinha aqui da apostila do texto, e aí eu vou, a cada tópico, citar uma dessas citações para vocês. E a primeira aqui sobre a escola é a seguinte, diz assim: nesse contexto, a escola deve se apresentar como um ambiente inovador, transformador e participativo, no qual os alunos e os professores sejam reconhecidos como sujeitos capazes de inovar e de produzir conhecimento. Ou seja, a escola vai ser aquele foco, né, de produção do conhecimento, aonde ali os alunos eles vão aprender a produzir esse conhecimento. Ele fala muito no texto sobre aprender a aprender. Então, vai ser um ambiente que o professor vai estar em parceria com o aluno na produção do conhecimento. Sobre o professor, né, agora a gente tem que o professor, né, ele fala bastante no texto que o professor ele é o orquestrador, né, desse processo, né, de educação do aluno. E também fala sobre outros adjetivos também, né, utilizados como sendo o mediador, né, o parceiro mais experiente, entre outros. Né? O professor ele vai ser tudo isso e ele vai ajudar o aluno, né, a se a se emancipar, né, a tomar suas próprias decisões, a ser autônomo e, enfim, ensina o aluno, guia o aluno, faz ponte, né, entre o aluno e o conhecimento, né, garantindo a esse aluno no futuro um desempenho maior, né, ele vai aprendendo juntamente com o professor, que vai estar ali, né, guiando ele em como aprender, né. Uma citaçãozinha aqui sobre o professor, eu escolhi essa aqui que eu achei bem interessante. Ao tornar-se dinâmico, articulador, mediador, crítico e criativo, o docente ele provoca uma prática pedagógica que instiga o posicionamento, a autonomia, a tomada de decisões, a reflexão, a decisão e a construção do conhecimento, atuando como parceiro experiente no processo educativo. Ou seja, o professor ele vai ser basicamente isso, o mediador entre o conhecimento e o aluno. E vai estar sempre ali criando situações para que esse aluno ele venha se desenvolver e a cada dia ele possa desenvolver o seu senso crítico, ele possa se tornar autônomo, a partir da sua lógica ele possa tomar suas próprias decisões e assim por diante. Bom, seguindo aqui para o próximo tópico, a gente tem como o aluno, né, ele deve ser nessa abordagem. O aluno nessa abordagem, ele é o sujeito, né, principal, porque ambos são sujeitos nesse processo, tanto o professor quanto o aluno, mas o aluno ele se torna aqui o sujeito principal, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Ele deve ser um aluno que questiona, que
deve ser um aluno que questiona, que é investigador, que é crítico, que é criativo, que é curioso, né? Porque a partir da curiosidade ele vai buscando, né, criação de hipóteses e assim por diante ele vai se aprofundando no conhecimento. Então esse aluno deve ter raciocínio lógico, né, deve estar ali sempre querendo aprender, deve ter isso dentro dele, né? A criatividade, a curiosidade. Deve sempre estar querendo buscar, deve questionar e não aceitar tudo que ele é passado. Então, isso vai ajudando ele a desenvolver a sua reflexão, a sua criticidade e assim por diante. Uma coisa importante também é que o aluno, nessa abordagem, ele deve não só fazer trabalhos individuais, mas também trabalhos criativos. Né, trabalhos coletivos, né, que isso, né, a coletividade vai ajudar o aluno a estar socializando com outras pessoas, né, se deparando com opiniões diferentes e daí ele tem que aprender a entrar em um consenso, né, então essa parte do trabalho em grupo, né, é tão importante quanto o individual também e vai ajudar na formação dele como ser social, né, que deve viver em sociedade, né, com ética, né, deve ser um ser reflexivo que deve refletir sobre a sua opinião, sobre a opinião do colega e a partir dali chegar a um consenso, a uma decisão final, de forma ética, é claro. E assim, né, o conhecimento ele vai sendo produzido. Bom, sobre o aluno, eu separei essa citaçãozinha aqui. Como sujeito, o aluno precisa ser instigado a avançar com autonomia, a se exprimir com propriedade, a construir espaços próprios, a tomar iniciativa, a participar com responsabilidade, enfim, a fazer acontecer e a aprender a aprender. Ou seja, essa parte que ele fala aqui também sobre construir espaços próprios, né, envolve a parte também do trabalho individual, que vai ter momentos em que ele vai trabalhar com os colegas e vai dividir ali aquele espaço. Em outros momentos vai ter o seu espaço próprio, né, onde ali ele vai ter uma maior responsabilidade também, né, de manter, por exemplo, em casos de projetos, né, de pesquisa, manter um cronograma e assim por diante, né, tudo isso vai fazendo o aluno ir evoluindo, né, na produção do conhecimento. Bom, o próximo tópico, né, depois do aluno é a metodologia. Bom, na metodologia a gente tem bastante coisa falando sobre isso, porém eu tentei aqui resumir ao máximo, né, para não ficar tão enorme o vídeo e ainda assim vai ficar um pouco grande. Mas a metodologia, né, aqui no Ensino com Pesquisa, ela não visa, né, aquela metodologia tradicional que a gente já conhece, né, com um livro, com uma lousa, um quadro, que seja, e enfim, deve ultrapassar isso, né? Essa metodologia busca também alcançar não só alunos não só alunos, mas também os professores. Os dois devem estar envolvidos, né, de forma criativa, crítica e autônoma. Deve ser feitas pesquisas, né? A pesquisa aqui é o foco, né, nessa abordagem, e essa pesquisa ela deve ser feita da forma correta, não da forma que a gente já está acostumado, que ele fala no texto que é a pesquisa reprodutiva. Esse tipo de pesquisa não é a pesquisa que se quer aqui nessa abordagem. O que seria essa pesquisa reprodutiva? A pesquisa reprodutiva seria aquela pesquisa onde os professores pedem um trabalho de pesquisa, pedem uma atividade assim, e aí o aluno ele vai, né, diante daquele conteúdo, daquele tema que ele precisa pesquisar, ele compila bastante coisa e coloca ali em várias e várias páginas para o professor, que às vezes pedem um número específico de páginas, um determinado limite, tem um determinado limite, mas geralmente tem bastante, né, pede bastante páginas. Então o aluno ele vai só colocando ali, né, o que ele já tem, ele está reproduzindo o conhecimento.
né? Só reescrevendo, repassando ali aquele conhecimento já existente. Ele não está gerando um novo conhecimento. E muitas vezes esse tipo de pesquisa acaba não ajudando e trazendo as avaliações não tão bem feitas como deveriam, né? Avaliações inconsistentes, porque o professor muitas vezes não tem tempo suficiente para dedicar a todas aquelas páginas. Então acaba não sendo uma coisa que é viável, que adianta aqui nesse caso, né? E aí o que a metodologia defende é um ensino, a pesquisa, né, como produção do conhecimento. Ou seja, você analisar o que você já tem e a partir dali você traçar um projeto, criar uma nova, levantar hipóteses e a partir dela ali começar a trabalhar em algo novo, em cima do que já se tem. Né? Ver, analisar tudo que já se tem até aquele momento de determinado assunto e aí você iniciar, né, um novo foco, uma nova visão sobre isso e fazer as suas pesquisas e buscar, né, fazer isso de forma crítica sempre, né, e reflexiva, né, com ter capacidade de problematizar, investigar, refletir sobre aquilo e trazer novos conhecimentos, né, novas ideias sobre determinado conteúdo. Então, aqui eu marquei aqui no texto essa partezinha. A metodologia do ensino com pesquisa pode criar um ambiente inovador, participativo na escola e na sala de aula, pois se torna necessário reduzir espaços de aula expositiva para pesquisar, buscando informações, acessando recursos informatizados e literatura para instrumentalizar a elaboração de textos e a construção de projetos. Ou seja, é aquilo que eu falei, né? Você deve diminuir a aula expositiva aqui nessa abordagem e buscar mais a pesquisa também, né? Não de forma reprodutiva, mas correr atrás de projetos novos, não aquilo que já se tem, mas uma produção nova de conhecimento. Mas sobre a avaliação, aqui rapidinho para fechar, né? No texto fala que ela deve ser contínua, processual e participativa. Além disso, fala também que se houverem provas teóricas, né, essas provas elas devem ser apenas parte da avaliação, ela não deve compor a avaliação inteira, não deve ser a única forma de avaliação, né? E aí eu separei aqui um trechozinho para ler, né? Que diz assim: o aluno é avaliado pelo desempenho oral e globalizado, acompanhando todo dia seu ritmo participativo e produtivo, não por momentos de grande esforço de memorização e cópia no final do bimestre. Não se trata de dar notas, mas de responsabilizar o aluno durante o processo, sem a desagradável surpresa no final do período com a reprovação. Ou seja, o aluno ele deve ser avaliado, né, continuamente por todo o seu sua atuação, não somente por uma prova, né, que é uma questão de momento, é o que ele fala de momento, mas deve ser contínua, ou seja, durante todo o bimestre, todo o período, né, de estudo, do projeto, seja como for, né, deve haver avaliação, né, pela postura do aluno, por tudo, né, se ele cumpre os prazos e etc, né, ou seja, durante todo o processo, né, de forma contínua e participativa, né, é o que ele fala aqui. E, enfim, por fim é isso, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham uma boa noite e até logo.